Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Adilson Júnior, nesse momento resolvendo uma questão de análise combinatória, permutação simples, vamos lá. Carol abriu uma conta em uma rede social que permite que sejam postadas 9 fotos em uma grade com espaços dispostos como na figura seguinte. Em uma das linhas horizontais, Carol pretende colocar 3 fotos distintas. Carol pretende colocar 3 fotos distintas de sua viagem para Salvador. Em outra, ela pretende colocar 3 fotos distintas de sua viagem para o Jalapão. E no restante, pretende colocar 3 fotos distintas para sua viagem para o Rio de Janeiro. Carol possui, aqui eu vou destacar de cores diferentes, tá? 4 fotos da sua viagem para Salvador. 5 fotos da sua viagem para o Jalapão. E 5 fotos da viagem para o Rio de Janeiro. Todas distintas. Legal. Nessas condições, é correto afirmar que o número total de possibilidades de Carol organizar suas fotos é. Que a gente só tem que tomar cuidado porque, primeiro, vamos pensar nas fotos que a gente vai escolher, né? Então, você tem 4 para Salvador. Então, você tem aqui 4 possibilidades iniciais e você precisa escolher 3, né? Então, você tem aqui 4 possibilidades para a primeira foto, 3 para a segunda, 2 para a primeira, né? Pelo princípio fundamental da contagem, né? As viagens para Salvador, Bahia. Deixa eu botar aqui Salvador. Você vai ter 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Certo? Ou melhor, se você quiser organizar isso daqui de outra maneira, a gente precisa entender que método de contagem é esse. Até porque, quando você olha para as alternativas e vê desse jeito, você precisa saber qual é o método de contagem que você está utilizando. Então, a gente vai voltar, que não está errado isso aqui, tá? Mas a gente precisa de outra abordagem. Então, a abordagem seria o quê? Seria pensar que isso aqui, na verdade, é um arranjo de 4 elementos, você escolhe 3. Por quê, professor? Porque nessa situação, você tem 4 elementos para serem escolhidos. A escolha tem que ser de elementos distintos, tá certo? E a ordem importa. Então, aqui a gente vai ter 4 fatorial, pela formulazinha, né? Dividido por 4 menos 3 fatorial, tá? E isso daqui vai ficar 4 fatorial sobre 1 fatorial. Certo? Então, só lembrando, né? Para quem não lembrava, o arranjo de n elementos PAP é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Bom, então agora a gente pensa o seguinte, vamos concluir nosso raciocínio com a viagem para o Jalapão agora. A viagem para o Jalapão existem 5 fotos, então é um arranjo de 5 elementos, você precisa escolher 3, que vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. E aí você vai ter 5 fatorial dividido por 5 menos 3 dá o quê? Dá 2 fatorial. Bom, depois do Jalapão você tem Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro você tem mesmo as 5 fotos, né? Então, é um arranjo, 5 elementos 3 a 3. Passamos pelo mesmo processo aqui, já vamos pular algumas coisinhas sobre 2 fatorial. Bom, agora eu tenho que pensar o seguinte, né? Além disso, eu tenho que pensar, aqui eu tenho foto para Salvador, aqui Jalapão e aqui Rio de Janeiro. Eles não podem se organizar só dessa maneira, né? Ou seja, só dessa ordem, né? Existem 3 fatorial maneiras na qual eles podem se organizar aqui, na vertical, tá? Então, o que é que vai acontecer? Agora a gente finaliza a questão pensando que vai ficar 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial, claro, vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial vezes os 3 fatorial, certo? Sendo que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 4 vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial, já vou organizar aqui ao quadrado, vezes 3 fatorial. E aí, tudo isso está dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 4, né? Então, a gente vai perceber que vai dar para cancelar esse 4 com esse 4, ficando apenas e organizando de maneira conveniente 5 fatorial ao quadrado vezes 3 fatorial ao quadrado. E aí nós temos a resposta, a letra B.
Meus amores, aqui foi Adilson Júnior falando. Um forte abraço. Tchau.